Olá, meus amigos. Começa agora mais um encontro do Curso Livre de Espiritismo. Estamos na nossa quarta aula. É uma imensa satisfação contar com a audiência de vocês, a fim de que nós possamos dar prosseguimento aos nossos estudos acerca dos princípios da doutrina espírita. Na semana anterior, talvez vocês se recordem, nós tratamos de um princípio basilar do espiritismo. Nós falamos aqui sobre a pluralidade dos mundos habitados. Em outras palavras, ensina a doutrina espírita que em todos os orbes do universo há vida. Seja ela na sua expressão física ou material, seja ela na sua expressão extrafísica ou espiritual. O fato é que em todos os orbes a vida se manifesta, como aliás ensinou o próprio Divino Mestre Jesus, quando veio à Terra anunciar o seu Evangelho. Não é fato que ele nos ensinou que há muitas moradas na casa de meu Pai? Ele remetia a este mesmo conceito que a doutrina espírita veio confirmar séculos depois, por intermédio da obra de Allan Kardec, considerado o codificador do espiritismo. Kardec publicou 5 livros que constituem a codificação espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas se é fato, como é fato, que a vida física se expressa em todos os orbes do universo, qual seria o fator que explica a manifestação da vida física? Pois bem, meus amigos, se nós analisarmos a Terra, o planeta que nos serve de morada neste universo infinito, nós concluiremos, como a ciência já concluiu, que os corpos do nosso planeta podem ser divididos em 2 grupos. De um lado, nós temos os seres inorgânicos, os corpos inorgânicos. E de outro lado, nós temos os seres orgânicos, os corpos orgânicos. Nos corpos orgânicos, a vida se expressa. Nos corpos inorgânicos, a vida não se expressa. E o que explicaria o fato da vida se manifestar apenas nos corpos orgânicos? Seria a sua constituição distinta em relação à constituição dos corpos inorgânicos? A resposta é não, porque os mesmos elementos que constituem os corpos orgânicos, que nascem, crescem, morrem, desenvolvem diversas atividades e funções que viabilizam a vida, pois bem, os mesmos elementos que formam os corpos orgânicos são aqueles que constituem os corpos inorgânicos. Basta citarmos o carbono. O carbono está presente nos corpos orgânicos, mas também em alguns corpos inorgânicos. Portanto, não é a constituição dos corpos orgânicos que explica a vida. Segundo a doutrina espírita, meus amigos, no 4º capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos, pedra fundamental do espiritismo, 2 fatores explicam o fenômeno da vida. Ou, em outras palavras, a vida só se manifesta quando nós temos a presença desses 2 fatores. Mais do que isso, quando nós temos a conjugação desses 2 fatores, que são, de um lado, um corpo em plenas condições de funcionamento, um corpo orgânico em plenas condições de funcionamento, e, de outro lado, o combustível para que este corpo físico em plenas condições de funcionamento efetivamente funcione. Na minha opinião, Allan Kardec foi muito feliz ao nos transmitir essa ideia, recorrendo a imagens, a exemplos que facilitam a compreensão do conceito. Ele dá como exemplo o funcionamento das máquinas, de um engenho qualquer. No nosso caso aqui, em pleno século XXI, nós vamos usar como exemplo o automóvel, tão presente no nosso dia a dia.
Vamos supor que, no caso dos automóveis, a manifestação da vida seja o seu movimento. Para que esse movimento aconteça, para que um carro ande, nós necessitamos de dois fatores. Em primeiro lugar, de um motor em plenas condições de funcionamento. Mas, de outro lado, nós necessitamos também de um combustível de qualidade. E é a conjugação, a associação de motor em condições com combustível de qualidade que proporciona o movimento do veículo. Pois bem, meus amigos, na vida humana nós temos exatamente o mesmo fenômeno. Para que a vida do homem se manifeste em sua vertente física, ele necessita de um corpo orgânico em perfeitas condições de uso, em perfeitas condições de funcionamento, melhor dizendo, e necessita também do combustível da vida, que vem a ser, de acordo com a definição da doutrina espírita, o fluido vital. O fluido vital é o combustível da vida. Mas o que vem a ser esse fluido vital, de acordo com a nossa doutrina? Derivação daquele elemento primordial que dá origem a tudo que é matéria, como nós aprendemos aqui no nosso segundo encontro, quando tratamos do tema Deus e a criação do universo. Nós não aprendemos na segunda aula, meus amigos, que o universo se resume a dois elementos: o elemento inteligente da criação, que é o espírito, e o seu elemento material, a matéria, que é utilizada pelo espírito para que alcance a sua evolução. Tudo que é material é derivação do fluido cósmico universal, que pode também dar origem ao fluido vital, assim como dá origem ao tecido dessa roupa que eu estou usando, ao meu cabelo, à madeira aqui na estante, ao papel das páginas do livro. Tudo que é material, absolutamente tudo, deriva do fluido cósmico universal. E o fluido vital também é uma derivação do fluido cósmico universal, que pode adquirir inúmeras propriedades, entre elas a de dar vitalidade aos corpos físicos, que se apresentam condições de funcionamento adequadas, associados a este fluido vital, manifestam a vida. É assim que a doutrina espírita explica o fenômeno da vida em sua vertente física, meus amigos. Até aqui, acho que nosso raciocínio é bastante claro. Mas se a vida, para se expressar, necessita da conjugação desses dois fatores, o que explicaria a morte? A conclusão é direta, é simples, meus amigos, de acordo com a doutrina espírita. A ausência de um desses dois fatores. Quando não há um organismo em condições, ou quando o combustível da vida termina, a vida se extingue. É o que nós chamamos, na linguagem médica, numa linguagem técnica, de êxito letal. Essa é a expressão que os médicos utilizam para se referir ao fenômeno da morte. Eles dizem: o paciente chegou ao êxito letal. Ou, na linguagem espírita, nós desencarnamos. Desencarnamos quando? Quando o nosso organismo já não apresenta mais as condições necessárias para o seu funcionamento, ou quando o combustível cessa. E esse combustível, é muito curioso que nós citemos esse aspecto do tema do qual estamos tratando no encontro de hoje. Ele é bastante variável em sua quantidade em todos os indivíduos. Vocês já devem ter ouvido aquele ditado segundo o qual fulano de tal tem saúde para dar e vender. A gente não presencia isso? Pessoas com muita vitalidade e outras pessoas que ela vai na esquina, pega um vento, já fica doente e tal. Uns com muita vitalidade, outros com menos vitalidade. Por quê? Por conta da quantidade diferente do combustível da vida,
que é o fluido vital. O fluido vital nos é transmitido, não é verdade? E associado à matéria, proporciona a vida. E quando ele se extingue, voltando ao fluido cósmico universal, para que possa depois ser utilizado de outras formas, mesmo na forma de fluido vital, ou em outras manifestações do fluido cósmico universal, quando se extingue o fluido vital, a vida se extingue. Ou quando o organismo não está em condições adequadas de funcionamento, a vida também se extingue. Como, por exemplo, um problema de saúde ou um acidente de trânsito ou qualquer coisa desse tipo. Recorro mais uma vez ao exemplo do carro. Se o motor está avariado, eu posso ter o melhor combustível do mundo, o carro não anda. O motor está em perfeitas condições, mas sem combustível, o carro também não anda. A vida é a conjugação desses dois fatores. Um organismo em condições, não é verdade? E o combustível da vida, o fluido vital. É isso que explica a manifestação da vida, assim como a ausência de um desses dois fatores explica o fenômeno que os médicos denominam como êxito letal. Certo, meus amigos? É importante também nós salientarmos que a inteligência que é demonstrada pelos seres orgânicos, mesmo nos reinos inferiores da Terra, como no reino animal, por exemplo, ela não é uma propriedade da matéria. Não é uma propriedade da matéria. A matéria, na verdade, é intelectualizada a partir do momento em que a vida se manifestando se associa a esse corpo material o elemento espiritual, porque a sede da inteligência é o espírito. E a inteligência, meus amigos, ela se expressa em dois níveis distintos, dependendo do grau de desenvolvimento que os seres, todos eles criados por Deus, já atingiram. Nos reinos inferiores, quando o elemento espiritual está no começo da sua jornada, não existe propriamente a inteligência. Existe sim uma espécie de inteligência em estado rudimentar, que nós classificamos como instinto. O instinto é uma inteligência rudimentar na qual não existe cálculo. Não existe cálculo. A reação é praticamente automática. É por instinto, por exemplo, que o João de Barro constrói a sua casa. Ele não faz medições, né? Como é que aqui vai ser tanto, aqui eu vou fazer não sei o que e tal. Não, ele constrói a casa por instinto. É uma espécie de inteligência instintiva, não a inteligência propriamente dita, que só se expressa e não é propriedade da matéria, só se expressa quando este elemento espiritual já atingiu uma outra condição. Ele mantém o instinto, mas tem também a razão, que é a inteligência movida por cálculos. No homem nós temos instinto e inteligência. O homem não age instintivamente? É evidente que sim. Se alguém se aproxima dos meus olhos com um instrumento cortante, eu fecho os olhos ou viro o rosto rapidamente, sem necessitar de fazer nenhum cálculo para que eu haja dessa maneira. Outro exemplo, quando nós caminhamos. Quando nós caminhamos, isso é um movimento instintivo. A gente não fica calculando ali, esquerda, direita. Não, a gente anda de maneira instintiva. Mas se eu quero acelerar ou diminuir a velocidade da minha marcha, aí sim vem o cálculo. Tem um comando consciente, não é verdade? Um comando que denota a expressão da minha vontade. Não é verdade? Então no homem nós temos instinto e inteligência. Nós temos reações instintivas
praticamente automáticas, mas temos também aquelas atitudes, né, que demandam cálculo, demandam a utilização da razão. No princípio da nossa existência, no princípio da caminhada, nos reinos inferiores, nós temos apenas o instinto. Mas o fundamental aqui é nós sublinharmos que seja o instinto, seja a inteligência na face da razão, esses dois atributos não são propriedades da matéria, não são propriedades da matéria. A inteligência é algo externo à matéria, mas está presente nos elementos vivos da criação, está presente naqueles corpos nos quais se expressa a vida material, está presente nos seres orgânicos, não é verdade? Seres orgânicos que só manifestam a vida, retomamos aqui o começo da nossa conversa, por conta da conjugação de dois fatores. Um organismo em condições plenas de funcionamento e, de outro lado, o combustível da vida, que vem a ser o fluido vital. Certo, meus amigos? Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para transmitir o seguinte recado a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, não só dos temas que nós estamos apresentando aqui, já tratamos da introdução ao estudo da doutrina espírita, apresentando seus 4 fundamentos. Na segunda aula falamos de Deus e da criação do universo. Na terceira aula falamos que há muitas moradas na casa de meu Pai, remetendo assim ao conceito da doutrina, segundo o qual existe a pluralidade dos mundos habitados. E hoje, em que falamos do fenômeno da vida e do êxito letal. Pode ser em relação a esses temas ou qualquer outro tema que desperte curiosidade de vocês em relação à visão da doutrina espírita. É só encaminhar as perguntas, aí, os eventuais questionamentos por mensagem ali no nosso canal no YouTube, que eu terei imensa satisfação em responder por escrito ou aqui em vídeo, mas estou aqui à disposição. O nosso propósito é que nós possamos, nesses encontros semanais, aprender cada vez mais acerca da nossa doutrina espírita, que, como sabemos, nos consola e nos instrui, ou, se preferirem inverter a ordem dos fatores, nos instrui e nos consola. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e já fica marcado aqui o nosso próximo encontro para a semana que vem, para mais uma aula do nosso Curso Livre de Espiritismo. Obrigado a todos e até mais.